Depois de literalmente apagar o roteiro inteiro desse vídeo, eu voltei com garras e dentes para reescrever essa desgrama. Bem, essa história começa lá pro meio do ano, mais ou menos, quando um amigo meu me mostrou um projeto de um jogo que ele estava fazendo. Projeto esse que me acendeu uma chama, porque eu também queria criar um jogo. Na verdade, esse desde a minha infância foi o meu sonho. Comecei a aprender programação quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, e justamente porque eu queria muito criar jogos, até porque, como qualquer jogador de videogame, você sempre sonhou em como que seria criar o seu próprio jogo. E comigo, não foi diferente. Infelizmente, eu acabei tendo que parar de estudar programação na época, porque eu não tinha um PC e fazia tudo pelo celular. E se você sabe como tentar criar jogos pelo celular, então parabéns, a sua vaga no céu tá garantida. Enfim, por mais que eu não pudesse de fato criar um jogo, eu acompanhei o cenário de game dev por muito tempo. E também decidi desde aquela época que meu sonho era se tornar um programador. E bem, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer... Tu acha que eu sei japonês, cara? Aqui eu fiz um jogo e ele está disponível agora mesmo para você baixar no seu computador, Windows e Android. E você pode baixar o jogo aí mesmo, na descrição do vídeo, e vai me ajudar demais. E bem, hoje eu quero falar sobre o porquê que eu amo programação. Delta Quest é o nome do meu jogo e ele é bem simples. Você anda por um cenário bem pequeno, matando inimigos diversos, e o seu objetivo é conseguir a maior quantidade de pontos possíveis. O jogo não tá perfeito, bem longe disso, principalmente a versão mobile, que é a mais bugada, devido à falta de testes e a habilidade da minha própria pessoa. Enfim, você consegue me explicar o que tá acontecendo aqui? Bem, o personagem ele tá se movendo, mas... como? Bem, vamos imaginar um plano cartesiano, igual aqueles da escola, onde você desenha os gráficos da parábola, de não sei o que lá, enfim. B a terceira mais C a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchá, e aqui, ó. Sim, temos dois eixos, o eixo X e o eixo Y. E caso queiramos adicionar algo nesse plano, nós primeiro temos que achar o ponto X e depois o ponto Y. Beleza, até aí você já tá ligado. Aula de matemática e tal. Mas é aí que vem o pulo do gato. O que é X e Y dentro da programação? A gente vai ter que voltar e pensar na matemática. Você lembrou suas aulas de álgebra, não é? Descobriu o valor de X e... meu Deus, quem que adicionou letra na matemática? Um gênio, com certeza. Se você não sabe, uma variável é um valor tipo X ou Y que não é fixo. Ou seja, quando X pode ser qualquer número. E na programação, essa é a base de tudo. Tudo é armazenado em uma variável. Até mesmo a imagem do player, que é uma variável, pode armazenar o sprite do personagem. E quando precisamos que ele, por exemplo, vire de costas, podemos só alterar o valor da variável sprite para a imagem do personagem virado de costas. E assim ele pode fazer as animações para os seus personagens. E sim, o personagem do meu jogo é o Halsey, de Deltarune. Enfim, se dissermos que as variáveis x e y são, respectivamente, a posição horizontal e vertical do personagem na tela, caso nós alteremos este número, por coincidência, a posição do objeto do personagem muda, e se fizer a posição dele mudar quando um botão for pressionado, temos movimentação. Uou! Eu adoro como tudo em programação usa apenas lógica como seu princípio básico. Se você consegue pensar em como algo funciona de forma matemática, você pode criar praticamente tudo. O céu é o limite. Programação é, sem dúvidas, algo maravilhoso. Mas e esses inimigos aí? Bem, nós sabemos como fazer o personagem se mover pela tela. Então, como fazer o inimigo se mover? Bem, existem muitos jeitos que depende de como você pretende que os inimigos se comportem. No caso de Delta Quest, eu desejo que os inimigos se movam em direção do personagem principal. E para fazer isso é bem simples. Basta dizer para o inimigo mudar sua posição para a mesma que a do jogador. Só tem um problema. Se ele fizer isso, ele vai basicamente se teletransportar para dentro de você. E, obviamente nós não queremos isso. Então aqui entra o conceito de if e else. If é uma palavra em inglês que significa se, e serve para verificarmos uma condição. Por exemplo, imagina que eu apostei 10 mil reais com um amigo meu, quem conseguiria arranjar uma namorada primeiro. Ou seja, se eu arranjar uma namorada primeiro, eu ganho 10 mil reais. Esse seria o if. Caso eu consiga uma garota primeiro, eu atinjo o requisito e ganho os 10 contos. Mas se eu não conseguir, aí que vem o else, que significa em português algo como se não. Então, caso o requisito do if não seja alcançado, eu perderei meus 10 pila. Falando em forma de código, se if eu pegar uma garota primeiro, eu ganho 10 mil reais. Se não, else, eu perco os 10 mil. Agora que você entende isso, fica bem mais fácil explicar, né? Então, caso a posição do inimigo for diferente da do jogador, ele se move a 2 pixels. Se não,
Ou seja, caso a posição dele for igual à do player, então ele não irá se mover. O problema é que como todo esse código é executado uma vez a cada 16 milésimos de segundo, o efeito de teletransporte ainda acontece. Mas para resolver isso é só adicionar um timer, que quando chega a 0, executa a verificação, e depois reinicia, e assim fica num ciclo infinito. Pronto, agora temos um inimigo que se move atrás de você, e você fez tudo isso para descobrir que o Game Maker já tem uma função que faz tudo isso sozinho para você. Não tá fácil pra ninguém. Mas você entendeu onde eu quero chegar com tudo isso? Programação é algo sensacional. Conhecimento nunca deu tanto poder a alguém. A magia de programar é que você nunca sabe exatamente como fazer alguma coisa. Mas pensando logicamente, você consegue fazer o que quiser. Essa liberdade é a coisa mais incrível que existe. E sim, eu sei que programação é algo muito perfeitinho e que apenas um ponto e vírgula no lugar errado pode explodir o seu projeto inteiro. Mas tanto criar jogos como desenvolver qualquer tipo de software é incrível. Por ser algo difícil e que precisa de toda a sua atenção para ser executado. E que com certeza não vai funcionar de primeira e nem de segunda. Mas depois da 40ª tentativa, sempre vai. E a alegria de ver um código funcionando é algo sem igual. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, busque tentar testar o meu jogo. E se puder, deixe seu feedback na página do itch.io que vai me ajudar demais. Enfim, eu sou o Leaf e até a próxima. Obrigado por assistir.